Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa live de correção do 40º exame da OAB em Direito e Processo do Trabalho. Meu nome é Marlon Murari e se você quiser saber um pouco mais sobre o meu canal, deixei as descrições aqui no vídeo. E se você tiver interesse em conhecer sobre os meus cursos de segunda fase, nós também temos aqui um link de cursos online que eu tenho para a segunda fase. E também, se quiser conversar comigo diretamente, o WhatsApp está aqui abaixo. Eu vou fazer nesse vídeo a correção do 40º exame da OAB nas disciplinas Direito e Processo do Trabalho. Então, para você que está entrando agora, né, que está chegando agora, essa live está acontecendo no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, que é o @Prof. Marlon Murari. É o canal Bizus de Direito e Processo do Trabalho. A prova da OAB, a primeira fase foi realizada no dia 24 de março, né? E contou aí com as matérias Direito e Processo do Trabalho, como sempre, né? São aí 10 questões. E a minha primeira impressão sobre a prova é que ela teve um grau de dificuldade de médio para difícil. Eu entendo que a prova estava bem, uma exigência um pouco acima da média. É claro, eu considerei aqui duas questões bem fáceis, né, que o candidato não poderia ter errado mesmo, mas eu entendo também que as demais questões exigiram, desculpe, um conhecimento um pouco mais elevado. Há uma questão especificamente que eu entendo que cabe recurso, e eu vou falar dela num outro vídeo, tá certo? E a prova que eu vou corrigir aqui é a prova do tipo 3, do tipo amarela, tá, gente? Eu vou deixar para vocês na descrição que a prova que eu estou corrigindo aqui é a prova do tipo 3, tá certo? Então vamos lá, vamos trocar de tela aqui. Olha só, primeira questão número 71. Questão número 71. Em 2024, uma companhia imobiliária contratou Olivia como estagiária. Olivia foi designada para trabalhar em regime de teletrabalho, né? Trabalho em domicílio, home office, na confecção de planilhas de locatários inadimplentes, que em seguida são enviadas ao setor jurídico da sociedade empresária. Considerando os fatos e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Bom, em um dos vídeos que eu tenho, inclusive gravados aqui no YouTube, eu falei que teletrabalho é um tema que sempre é cobrado e que tinha muitas chances de cair na sua prova agora do 40º exame. E batata, né? Foi cobrado. E foi cobrada uma alteração, inclusive, pessoal, da Lei 14.442 de 2022. 14.422 de 2022, tá? Então, nesse caso específico, o que ele queria saber? Ele queria saber se o estágio é compatível ou não com o teletrabalho, né? E a resposta é que ele é compatível. Então vamos lá, ó. A letra A, o regime de teletrabalho é incompatível com o estágio? Aí ficou errado, né, pessoal? Aí ficou errado. Que mais que eu tenho aqui? Havendo autorização prévia do juiz do trabalho, é possível em caráter excepcional o regime de teletrabalho no estágio? Não, não precisa nem de autorização prévia. Então a letra B também está errada. Somente se estivesse na cota de estagiário com deficiência, ela poderia trabalhar em regime de teletrabalho? Também não, pessoal. Inclusive a própria lei, essa 14.442, que alterou essa parte do teletrabalho, fala que também é possível, o recomendável, melhor dizendo, o teletrabalho para pessoas com deficiência, deve ser dado prioridade, mas não é essa a alternativa correta. E por fim, se for conveniente para as partes, o regime de teletrabalho pode ser adotado nos contratos de estágio. Então, resposta correta aqui, letra D, tá certo? E repito, o teletrabalho é assunto sempre cobrado e neste caso específico o fundamento está no artigo 71B, parágrafo 6º da CLT. 71B, parágrafo 6º da CLT. Resposta correta, letra D. 72 aqui. 72 falou do trabalho temporário, que é da Lei 6.019, tá? E cobrando aí, na verdade, uma situação que sempre recorrente, frequentemente é cobrada em provas de concursos públicos, dessa vez caiu na CLT, na OAB, que está inclusive na Lei 6.019.
Artigo 72. Questão 72. A empresa de trabalho temporário, vamos pegar aqui, Sempre Alerta Limitada, terceirizará o serviço de limpeza da sociedade empresária Extintores Infalíveis, né? Nela alocando 10 auxiliares de limpeza que se revezarão em turnos de 12 por 36. Aqui é uma informação que, na verdade, ela nem é relevante para a nossa questão. Ele deu essa informação falando do trabalho terceirizado. No contrato apresentado, que vigora a partir de janeiro de 2024, por 180 dias e é regido pela Lei 6.019, existe cláusula de reserva. Essa é a questão, ó, que proíbe a contratação de qualquer auxiliar pela empresa tomadora, ao fim do prazo em que ela tenha sido colocado à sua disposição. Considerando os fatos e a norma e regência, assinale a alternativa correta. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler essa questão, achei que ele fosse perguntar alguma coisa do prazo, achei que fosse perguntar se podia terceirizar nesse caso, mas não, ele falou da cláusula de reserva. E aí ficou um pouco mais fácil. Você tinha que saber que não é possível, é nula de pleno direito a cláusula de reserva nos contratos de trabalho temporário. Né? Vamos ver as alternativas. Ó, a cláusula de reserva é válida, então aí você já sabe que está errado. Para a validade da cláusula de reserva é necessária a chancela do sindicato. Falar chancela do sindicato tudo rápido é difícil, né? Está errada essa também. A inserção de cláusula de reserva é possível, desde que prevista em acordo coletivo? Não. Então todas essas estão erradas. Qual que sobrou correta? Letra D. Cláusula de reserva é nula de pleno direito. É essa, pessoal. E o fundamento é o parágrafo único do artigo 11 da Lei 6.019. Você tinha que saber, naqueles resuminhos que a gente sempre insiste que os alunos devem fazer, em fazer essa observação aí que a cláusula de reserva no contrato de trabalho temporário é nula. Então, na 72, a letra correta é a D. Letra D, a alternativa correta é a D. 73. 73 é uma questão que eu reputei difícil. Reputei difícil porque, assim, normalmente a gente não estuda tanto a lei do fundo de garantia, né? A gente não dá muita atenção. E nesse caso especificamente, o aluno tinha que conhecer quais são as hipóteses em que o fundo de garantia pode ser levantado. Então, vamos lá. O que falou aqui? Ó? Alexandre, Reginaldo e Maurício. Pegar aqui. Eram empregados da mesma sociedade empresária, mas em períodos distintos. Alexandre pediu demissão após 2 anos de trabalho, pois já estava cansado de trabalhar para o mesmo empregador e já era idoso. Olha só. Já era idoso, ó. Idoso. Ele era idoso, contando com 71 anos de idade. Reginaldo se aposentou após 3 anos, pois já contava com idade e tempo de serviço superior, apesar de ter 62 anos. Então, veja, eu tenho um idoso que pediu demissão, eu tenho um empregado que se aposentou, tá? Que é o caso do Reginaldo, e tenho aqui o Maurício, que foi dispensado sem justa causa, após 4 meses, mesmo sendo jovem, contando com 25 anos de idade. Então, ele te deu 3 situações. O que você tem que saber nesse caso aqui? Ele te deu 3 situações. Um é idoso, né, já deu a idade, o outro se aposentou, e o terceiro foi dispensado sem justa causa. E aí ele vem perguntar para você em quais hipóteses eles podem surguer, podem levantar o FGTS. Olha só, os 3 consultaram você como advogado acerca da possibilidade de levantamento imediato dos valores depositados a título de FGTS nos contratos terminados. Observando a legislação em vigor e adstrito aos dados que foram te dados no enunciado, assinala a alternativa que apresenta corretamente sua orientação. Então veja só, neste caso aqui da 73, os 3 poderão levantar imediatamente o FGTS, porque são hipóteses previstas na própria lei. E a previsão está, todas essas 3 hipóteses estão previstas no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Uma, a do idoso, no inciso 15, a outra, no caso do Maurício, que é dispensa sem justa causa, no inciso 1, e por fim a terceira do Reginaldo, que se aposentou, no inciso 3. Então ficou o idoso no inciso 15, o aposentado no inciso 3 e o que foi dispensado sem justa causa no inciso 1, todos do artigo 20. Resposta correta, alternativa A, questão 73 da prova do tipo 3 amarela, tá? Essa questão 74, pessoal, com todo respeito, ela foi dada pela OAB para você, aluno, né? Foi uma questão de nível fácil. O que teve a 73 de nível já difícil por quê, pessoal? Que normalmente o aluno
negligencia o estudo da lei do FGTS. Por isso que eu recomendo que meus alunos façam resumos, tá? O meu aluno faz resumo, né? Eu recomendo sempre que ele faça aí os resumos, para que ele tenha pelo menos as principais possibilidades aí de situações de FGTS, de trabalho temporário também. Eu costumo recomendar que ele sempre faça resumos do avulso e por aí afora, né? Então vamos lá. Agora essa questão já foi uma questão de nível muito tranquilo, tá certo? E o aluno não podia ter errado essa daqui. Vamos a ela, ó. Reinaldo, trabalhador rural, atua na Fazenda Boa Esperança como tratorista desde 90. Em janeiro de 2021, o empregador de Reinaldo o dispensou sem justa causa. Então, olha só, em janeiro de 2021, ele foi dispensado sem justa causa, sendo que o ex-empregado ajuizou reclamação trabalhista em novembro de 2023. Ele foi mandado em janeiro de 2021 e em novembro de 2023 ele entrou com a ação. Tá? Então está prescrito, pessoal, ainda considerando o aviso prévio proporcional, né, no caso aqui, que vai projetar o contrato de trabalho dele para frente, ainda assim, vamos colocar aqui que se fosse 30 dias, seria fevereiro, né, de 2021. Ainda assim, se ele entrou com a ação só em novembro de 2023, ainda assim está o quê? Prescrito, né, pessoal? Porque tanto o urbano como o rural tem 2 anos para entrar com a reclamação e reclamar os últimos 5 anos. Isso vale tanto, essa regra vale tanto para o urbano como para o rural. E é isso que a OAB queria de você, saber se você está atento que essa regra vale tanto para o urbano como para o rural. Então está prescrito. Olha as alternativas que interessante aqui, ó. A prescrição para o trabalhador rural só tem início após uma prestação de contas que não foi feita. Isso não existe na lei. A letra B. Como forma de proteção especial ao trabalho rural, a lei garante que a ação possa ser proposta em até 5 anos após a extinção do contrato. Já foi assim, hoje não é mais. Cara, já faz bastante tempo que não é assim. Caso o reclamado suscite em defesa prescrição extintiva, o juiz deverá acolhê-la. Então é essa, pessoal. No caso aqui da 74 é a C. E por que ele fala caso suscite em defesa? Porque a prescrição, apesar de ser uma norma de ordem pública, né? A alternativa trouxe essa situação. A defesa vai suscitar a prescrição em defesa. A D, somente se as verbas de extinção forem quitadas no sindicato da classe rural é que a prescrição bimestral terá início? Não, não tem nada disso. Então a alternativa correta aqui é a C. Alternativa C para a questão 74 da prova tipo 3 amarela. Fundamento disso, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, 7º, 29 da Constituição Federal e também artigo 11 da CLT. Beleza, pessoal? Então, questão de nível muito tranquilo. Vamos para a próxima? 75. Os sindicatos de classe de uma determinada categoria elaboraram uma convenção coletiva, normatizando o pagamento do adicional de penosidade. Ok, eu até achei que eles fossem perguntar alguma coisa do adicional de penosidade. A norma previa vigência de 2 anos, com término em outubro de 2023. Pessoal, até aí tudo bem. O prazo máximo de validade de uma convenção coletiva são 2 anos mesmo, com término em outubro de 2023. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Veja, no primeiro momento você não sabe exatamente o que ele vai perguntar, só lendo as alternativas. Mesmo com a vigência encerrada, os trabalhadores que recebiam um adicional possuem direito adquirido e o pagamento deve prosseguir? Bom, aí você entendeu o que ele quer. Ele quer que você, aluno, que prestou essa prova, que você, aluno, responda o seguinte: quando uma convenção coletiva, uma norma coletiva, termina por decurso de prazo, as regras que ela prevê continuam valendo ou não? É isso que ela quer saber. Isso tem um nome, ultratividade. Isso era previsto por súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Mas com a reforma trabalhista, isso passou a constar na CLT. Passou a constar na CLT como vedado, como proibido. Inclusive a súmula que tratava do tema, que falava que era possível, está suspensa. Então, hoje, a ultratividade de uma norma coletiva, o que é ultratividade, pessoal? Ela continuar produzindo efeitos mesmo depois de ter perdido a vigência por prazo. Essa ultratividade foi vedada pela CLT pós-reforma trabalhista, foi inserido na CLT com a reforma trabalhista. Então, a alternativa correta aqui vai ser a que fala que não continua valendo. Então,
Então a A aqui, ó, está errada, a A está errada. Vamos ver a B. Ao término da vigência da norma coletiva, caso ela não seja renovada, os trabalhadores perderão o direito ao adicional. É essa, pessoal, é essa daí, é a B. Então a 75 é a letra B de bola. Vamos ler a outra. Os trabalhadores que já recebiam um adicional continuarão com o direito, se isso for homologado pelo Ministério do Trabalho. Veja, considerando a CLT, veja o que ele fala aqui por isso que é importante ler tudo, ó. Considerando esses fatos e o que fala a CLT, então ele falou da CLT, e a CLT não fala que tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então está errado a alternativa C. D. A vantagem se incorpora ao contrato de trabalho dos empregados ativos e os admitidos posteriormente ao dia de quem da norma não a receberão. Veja, não se incorpora. Direito previsto em norma coletiva não se incorpora aos contratos de trabalho. Que fique bem claro isso, tá certo, pessoal? Então a alternativa correta aqui é a B de bola, beleza? Agora vamos então para 76. Estão me acompanhando aí? Você que está entrando agora no Instagram, vai ver um recado de que a live está rolando no YouTube, viu, pessoal? Então não assusta não, é só colar lá no YouTube, aqui no YouTube, no @profmarlonmurari, né, para acompanhar essa live. Nós estamos na questão 76 aqui. Vamos lá? Jefferson trabalhou em São Paulo de 2018 a 2023, quando foi dispensado sem justa causa e voltou para sua cidade de origem. Tá? Já é uma questão de processo aqui. Fortaleza. Ele era de Fortaleza, mas prestou serviço em São Paulo. Entendendo ter realizado sobre a jornada sem receber, Jefferson contratou um advogado na sua cidade, lá em Fortaleza, que ajuizou reclamação trabalhista distribuída a uma das varas de Fortaleza, requerendo o pagamento de horas extras. Tá certo? Então, olha só, ele foi contratado e prestou serviço em São Paulo e voltou depois que ele foi mandado embora para Fortaleza. Aí ele contratou um advogado e ajuizou reclamação trabalhista em Fortaleza. A ex-empregadora foi citada para audiência, que ocorrerá em 4 meses, mas pretende deslocar o feito, tá aqui, ó, deslocar o feito para São Paulo, pois foi o único local da prestação de serviço. É isso que você tem que saber. A competência em razão do local é sempre da prestação de serviço. Eu gravei uma dica sobre isso, gratuita, aqui no YouTube. É só você procurar. Eu falei que um dos temas sempre cobrados é competência em razão do local e gravei uma aula inteiramente gratuita. Então, o foro competente aqui não é Fortaleza, é São Paulo. Então, a empresa está certa, ela quer deslocar para São Paulo e ela está certa, né? Então, foi o único local da prestação de serviço e onde ele foi contratado. Para tanto, a ex-empregadora contratou você como advogado. Na qualidade de advogado da sociedade empresária e considerando o que fala os fatos e a CLT, assinale a alternativa correta. Bom, o que você tem que saber? Primeiro, você tem que saber que o foro competente em razão do local, do território, é São Paulo. Ok, já sei disso, professor. Eu assisti sua aula no YouTube gratuitamente e me liguei. Tá bom. Agora, como que você faz para deslocar isso para São Paulo? Qual é a peça cabível? É a exceção de incompetência em razão do local, tá? Que foi modificada, sim, pela reforma trabalhista, mas com certeza você já sabe, né? Então, olha aqui. Para deslocar o feito para São Paulo, você vai usar a exceção de incompetência em razão do local. E essa exceção de incompetência está prevista lá no artigo 800 da CLT. Então vamos lá. A sociedade empresária poderá apresentar a exceção de incompetência territorial até a audiência? Errado, porque aqui ele cobrou prazo também. Isso tem um prazo, pessoal, vocês vão ver. 5 dias após a notificação. Esse é o prazo. Isso está no artigo 800 da CLT. A sociedade empresária deve apresentar a exceção de incompetência territorial em até 10 dias corridos? Não, pessoal, 5 dias. Letra C. A sociedade empresária deverá apresentar a exceção de incompetência territorial em 5 dias úteis contados da citação? Sim, é essa daqui, tá? Mas eu vou voltar daqui a pouquinho, só vou ler a próxima e vou voltar na C. Não se poderá apresentar exceção de incompetência, então a D é errada. Qual que sobrou, pessoal? Sobrou a C. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, o artigo 800 da CLT fala em 5 dias contados da notificação ou citação. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a CLT não fala em 5 dias úteis, a CLT fala em 5 dias. No entanto, também com a reforma trabalhista, a contagem de prazos passou a ser em dias úteis.
Ah, professor, mas isso não está no artigo 800. Sim, mas está no 775. Então presta bastante atenção. Apesar do 800 não falar em dias úteis, a contagem de prazos hoje é feita em dias úteis, por força do artigo 775. Então a resposta correta da 76 é a letra C. Tá bem? Pessoal, vou voltar só um pouquinho aqui na 75, que ficou faltando da ultratividade, que ficou faltando é falar o fundamento. Então anota aí. O fundamento da questão 75 é o artigo 614, parágrafo 3º. Então, da ultratividade é o 614, parágrafo 3º. Tá beleza? Muito bem. Vamos para frente, então, aqui. Questão 77, que vai falar o seguinte. Em sede de reclamação trabalhista, na qual você advoga para o empregado, presta atenção, o empregado, foi celebrado acordo entre as partes ainda na fase de conhecimento, tá? Um acordo antes da prolação da sentença. Então, se é o advogado do empregado, fez um acordo antes da prolação da sentença, ainda na fase de conhecimento. Na petição de lavra conjunta entre os advogados das partes, nada constou sobre custas. Seu cliente é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão constante no processo desde o início. É assim mesmo que funciona na prática. O juiz já defere ou não o benefício da justiça gratuita. Sobre as custas processuais, considerando o silêncio das partes e havendo acordo, e de acordo com o que consta na CLT, assinale a alternativa correta. É uma pergunta sobre custas. Custas no caso do acordo. É uma pergunta sobre custas e custas no caso do acordo. Você tem que entender o seguinte, no caso do acordo, se de outra forma não for convencionado, as custas cabem em partes iguais. Só que nesse caso, como ele é beneficiário da justiça gratuita e o problema está falando, ele não paga. Então, olha só, alternativa A, as custas deverão incidir em 2% sobre o valor do acordo e serão divididas em frações iguais pelas partes, sendo que, no caso do seu cliente, não haverá o pagamento por força da gratuidade da justiça. Hein, pessoal? Olha só, é essa. Então, veja só, no caso de acordo, se de outra forma não for estabelecido, porque pode ser lá no dia do acordo, lá na frente do juiz, falar assim, ó, excelência, o advogado do empregado, eu aceito o acordo, mas as custas caberão ao reclamado integralmente. Aí coloca isso no acordo, isso vale. Só que no probleminha aqui do exame de ordem, deixou claro que nada foi falado nesse sentido. Então, se nada foi falado nesse sentido, as custas cabem em partes iguais às partes, né? aos litigantes, tanto o reclamante como o reclamado. Só que nesse caso, como o reclamante tem o benefício da justiça gratuita, ele não paga. Então, resposta certa, alternativa A. E o fundamento disso, professor, onde está a alternativa A? E o fundamento, artigo 789, parágrafo 3º, artigo 789, parágrafo 3º, combinado com 790A da CLT. 789, parágrafo 3º, combinado com o 790-A da CLT. Beleza, pessoal? Então, pega aí 77, letra A. Vamos para frente? Estamos quase acabando, né? Essa daqui também, pessoal, eu falei, a 78 eu falei, quando eu gravei a aula do coqueiro das peças. O coqueiro das peças, se você procurar aí no meu YouTube, eu vou falar um pouquinho sobre o coqueiro. E se você quiser conhecer o coqueiro, aqui, ó, no meu curso intensivo de segunda fase, eu tenho uma aula só sobre ele. Esse coqueiro, ele te ajuda a não errar nenhuma peça. Se você dominar o coqueiro, você não erra nenhuma peça de segunda fase, tá certo? Muito bem. Vamos lá, vamos ler a 78. Você é advogado de um trabalhador em sede de reclamação trabalhista. De novo, você advoga para o trabalhador, para o empregado. Em que pese o direito do seu cliente ser constitucionalmente assegurado, pois se trata de férias não gozadas, um ano após o período aquisitivo, que tampouco foram indenizados, foram pagas, a sentença de primeiro grau considerou o pedido improcedente. Então, o que você tem que saber? Na hora ali, você fala, bom, eu tenho sentença da vara, eu tenho sentença de primeiro grau improcedente. Muito bem. Do mesmo modo, o recurso pertinente contra essa decisão também teve o provimento negado. Opa, você provavelmente fez o RO, que é o recurso. Se eu tenho sentença, qual recurso eu faço? Recurso ordinário. E está escrito aí, provimento negado. Negou. Não é seguimento, ele negou o provimento. Ele não deu razão ao seu recurso. Então, olha só, faz o coqueiro dos recursos. Sentença da vara, RO, acórdão do TRT. Tá aí. Não estou inventando.
Bom, eu tenho então um acórdão do TRT. Vamos ler, vamos continuar lendo. Diante disso, considerando a decisão contrária ao dispositivo constitucional, ó a dica, ó, você interpôs o recurso cabível. Qual é o recurso cabível aqui, ó? Qual é o recurso cabível? Eu vou gravar um vídeo, depois eu vou gravar um vídeo falando dessa questão aqui, como se você dominar o coqueiro dos recursos, como é que você enfrenta essa questão, porque isso poderia ser um problema de segunda fase. Isso poderia ser um probleminha de segunda fase sem problema nenhum. Você interpôs o recurso cabível. Qual é o recurso cabível? Então, olha só, se no coqueiro dos recursos você tem um acórdão do TRT, o recurso cabível é recurso de revista, principalmente por se tratar de questão constitucional, e o probleminha falou, né? Que não foi admitido, olha só, não foi admitido sob a alegação de não preenchido, né, que não preenchia os pressupostos. Você que está me assistindo aí, presta muita atenção agora. O seu recurso de revista, ele não teve negado provimento igual ao teu recurso ordinário. Ele sequer foi conhecido, ele sequer foi admitido. Por quê? Porque o juiz do desembargador do TRT entendeu que ele não preenchia os pressupostos. Então, na verdade, foi negado o segmento. Na verdade, foi negado o segmento. E quando é negado o segmento, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Eu falei isso várias vezes, pessoal. Negou o segmento, agravo de instrumento. Negou o segmento, agravo de instrumento. Cabe uma rima aí. Negou o segmento, agravo de instrumento. Então, neste caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pessoal. Agravo de instrumento, cuja previsão está no artigo 897, a linha B da CLT. Então, aqui bastava você conhecer o coqueiro dos recursos para dominar. Eu vou gravar um vídeo para falar sobre só essa questão aqui e como eu faria enfrentando fazendo o coqueiro dos recursos, tá? Porque isso poderia cair na segunda fase também. Questão 79. Você advoga para o empregado, de novo, para o empregado, credor em uma reclamação trabalhista cuja decisão transitou em julgado. Ó, informação relevante, decisão transitou em julgado. Então, a decisão transitou em julgado, tá? Vamos lá, deixa eu só ver se está tudo funcionando aqui. Muito bem, tá tudo indo aqui. A liquidação de sentença foi promovida e após manifestação das partes, foi homologado o cálculo da ré. Então, olha só, a liquidação foi promovida e após manifestação das partes, foi homologado o cálculo da ré. Você que está me assistindo aí, no meu curso intensivo para a segunda fase, eu tenho uma aula em que eu explico toda a linha do tempo da execução. Desde o começo da liquidação até o final dela, que seria com adjudicação, arrematação, enfim. Então, se tiver interesse, o link do curso está aí na descrição. Então, o que o juiz fez aqui? Homologou o cálculo apresentado pela reclamada, lembrando que se advoga para o empregado. Você continua entendendo que há erro aqui, ó, né, nos cálculos homologados e pretende continuar a discutir a matéria, tá? Então, olha só. Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada no interesse do seu cliente. Veja, você advoga para o empregado. O juiz homologou o cálculo da ré. Então, nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui, se você advoga para o empregado e não concordou com o valor que foi homologado pela reclamada, você tem uma alternativa aqui. Você tem uma única alternativa. E essa alternativa é a impugnação à sentença de liquidação em 5 dias. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Bastante atenção. Por que eu quero que você preste atenção aqui? Ó? Vamos ler as alternativas. Deverá ser apresentado embargos à execução no prazo de 5 dias, independentemente da garantia da execução. Veja, embargos à execução é a peça do executado. No caso aqui, você advoga para o credor. Então, tem dois erros aqui. Primeiro que você, como exequente, como empregado, você não faz embargos à execução. Esse é o primeiro erro da alternativa. E o segundo erro da alternativa é que ele fala que independentemente da garantia da execução. Para fazer embargos à execução, que é a peça do executado, precisa sim garantir. Então, são dois erros numa única alternativa. Não cabe, letra B, não cabe qualquer medida, uma vez que se operou a preclusão? Não se operou a preclusão. Por quê? Porque, olha só, após manifestações das partes, as partes se manifestaram. Isso está na CLT. O juiz abre um prazo comum para as partes se manifestarem e elas se manifestaram. Quando eu faço a linha do tempo na execução, eu falo muito bem sobre isso. Então, não é a B.
C. Letra C. Na sua manifestação a ser feita em 10 dias após garantia do juízo, não há restrição de matéria, podendo ser discutido não só os cálculos, mas também a sentença de conhecimento. Não, não é isso não. Primeiro, tem vários erros aqui, ó. 10 dias após garantia do juízo é errado, né? O prazo não é esse. E o outro erro aqui é não há restrição de matéria. A restrição de matéria, sim. Então, as 3 primeiras alternativas estão erradas. Letra D. Após a garantia da execução ou penhorados os bens, você poderá apresentar impugnação à sentença de liquidação em 5 dias. É essa. Mas aí você pode olhar para mim e falar assim, professor, como exequente, como empregado, eu tenho que esperar garantir o juízo? Tem, pessoal. Por quê? Porque isso está previsto lá no artigo 884, parágrafo 3º. 884, parágrafo 3º. Veja, no 884 e no parágrafo 3º. Após garantia do juízo, o embargado, após garantia do juízo, o reclamado, o executado, poderá fazer os embargos, oportunidade em que ele vai alegar as matérias que ele entender cabíveis. E na mesma oportunidade, o exequente poderá impugnar a sentença de liquidação. Isso está escrito na CLT. Então você tem que entender essa linha do tempo na execução. E eu repito, eu expliquei isso numa aula que eu gravei, que está disponível no meu curso intensivo para a segunda fase, falando sobre isso. Após garantia do juízo, abre-se o prazo de 5 dias para o executado fazer os embargos à execução, onde ele vai alegar as matérias, inclusive ele pode questionar a conta de liquidação, e também para o exequente impugnar essa sentença de liquidação, que não é uma sentença propriamente dita, tá certo? Porque ela não extingue o feito, é uma decisão interlocutória aí. Ficou claro, pessoal? Então, esta questão é uma questão complicada, uma questão difícil, tá certo? Que você precisava atentar para vários detalhes. Você advoga para o exequente, tá certo? Se você advogasse por executado, o recurso, a medida seria o embargos à execução, oportunidade em que eu me manifestaria sobre a conta de liquidação. Mas não, você advoga para o empregado, o exequente. Então o que você faz? Impugnação à sentença de liquidação. Você só pode fazer isso se você já se manifestou previamente. A alternativa falou que você se manifestou previamente. E você não faz embargos, você faz impugnação. Qual é o prazo? O mesmo prazo, 5 dias após garantia do juízo. Então a alternativa correta D, e esta é uma questão de nível difícil. E aqui a última. Essa última aqui me deixa feliz, por quê? Porque todas as aulas que eu dou eu falo sobre isso. Né? Eu falo sobre o não comparecimento das partes em audiência, que é o que trata da questão 80, e falo, pessoal, presta atenção, quando as partes não comparecem, na audiência de tentativa de conciliação é uma consequência, e quando as partes não comparecem, na de instrução é outra consequência. E é isso que vocês tinham que prestar atenção aqui, ó. 80. Em determinada reclamação trabalhista, com a presença das partes e dos advogados, ocorreu a primeira audiência apenas para tentativa de conciliação, que não teve sucesso. Não teve sucesso. Então, o juiz recebeu a defesa e deferiu as provas testemunhais e os depoimentos pessoais recíprocos, sob pena de confissão, designando data de instrução. Então, olha para mim, ó. O juiz fracionou a audiência. Ele fez uma audiência de primeira tentativa de conciliação. Não teve sucesso. Aí ele recebeu a defesa e marcou uma nova audiência de instrução. Olha aqui, ele fala na questão, ó. Deferiu as provas testemunhais, os depoimentos pessoais e marcou uma nova data de instrução. Chegando o dia da audiência de instrução, as partes foram apregoadas e nenhuma delas estava presente, não havendo qualquer justificativa para as ausências. Assinale a opção que indica o que deve ocorrer nesse processo. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma explicação rápida. Quando, olha só, o reclamante não comparece na audiência de tentativa de conciliação, que é a primeira, arquiva o processo. Quando o reclamado não comparece na primeira audiência, que seria de tentativa de conciliação, dá revelia e confissão. Não é o caso, porque foi feita a tentativa de conciliação e as partes não chegaram ao acordo. Aí o juiz marcou uma audiência de instrução.
presta atenção, se o reclamante não comparece na audiência de instrução, não arquiva mais o processo. Aí, no caso, ele não ia prestar o depoimento, então dá confissão. Daria confissão. Imagine que foi o reclamante e não foi o reclamado. Veja, não dá revelia, porque revelia é ausência de defesa. Daria confissão, porque ele teria que prestar o depoimento e ele não está lá. Vocês estão entendendo as consequências? Acontece que nesse probleminha, ambas as partes não foram. Ambas as partes não foram. Não foi nem o reclamante e não foi nem o reclamado. Nesse caso, pessoal, não tem arquivamento mais. Nesse caso, não tem revelia também, porque a defesa foi recebida, fala aí no problema. Então, o que acontece, pessoal? O processo vai seguir seu curso. O processo vai seguir seu curso, não tem mais arquivamento e o juiz vai decidir conforme o que ele tem no processo. Ele tem prova documental? Ele tem perícia, se fosse o caso? Ele tem o conjunto probatório. Então, ele vai decidir conforme o conjunto probatório. Então, olha só, ó, o juiz deve designar nova audiência? Não. Se tivesse justificativa que a parte sofreu um acidente no caminho da vara, aí sim. A parte teve um problema de saúde, aí sim, mas o probleminha falou que não tem qualquer justificativa, então ele não marca nova audiência. O juiz deve aplicar a pena de confissão somente em desfavor do autor? Não. O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus da prova. E a outra, o processo será arquivado? Cuidado, muita gente errou aqui, ó. Tive alguns feedbacks de erro aqui. O processo não vai ser arquivado, porque arquivaria se fosse o não comparecimento do autor, do reclamante, lá na primeira audiência. Ou então, no caso do juiz não ter fracionado a audiência. Se a audiência é una, também arquivaria. Não é o caso. Ele fez uma tentativa de conciliação e depois marcou uma instrução. Nesse caso aqui não arquiva não. Nesse caso a alternativa correta é a alternativa C. O magistrado julgará de acordo com a distribuição do ônus de prova. Então imagine que o ônus de prova é do autor, ele perde. Imagine que o ônus de prova é do réu, ele vai perder. Isso se depender de depoimento pessoal. Agora, se for prova constante nos autos, o juiz vai olhar, bom, eu tenho aqui documentos por parte do autor, tenho aqui documentos por parte da defesa. Ele vai analisar segundo o ônus de prova e ver em desfavor de quem ele vai julgar. Agora, aquilo que depende do depoimento pessoal do autor ou do réu, ele vai julgar também nesse ponto. Se depender do depoimento pessoal do autor, ele não vai ganhar. Se depender do depoimento pessoal do réu, ele não vai ganhar. Agora, vai julgar de acordo com o conjunto probatório. Então, resposta correta, resposta da 80, alternativa C de cebola. Beleza, pessoal? Então, fizemos aqui, ó, fizemos a nossa live em correção do 40º exame da OAB, do Direito e Processo do Trabalho. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado, você que me assistiu aí no YouTube, que está me vendo no YouTube, tá certo? Espero que você tenha gostado e te espero no curso de segunda fase, no curso intensivo de segunda fase, que a descrição está aí no vídeo. Para outros vídeos, você tem vários vídeos de dicas aqui gratuitas nesse meu canal. Gostou? Deixa um joinha aí, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão prestar a OAB nos próximos exames. E te espero para mais dicas. E aqui, ó, siga o meu canal para receber sempre as notificações quando eu subir algum vídeo. Beleza? Um abraço e até mais. E para você, pessoal, que está aí no Instagram, se quiserem ver essa live, é só agora clicar no meu canal no YouTube, que é o @profmarlonmurari. Um abraço a todos e espero vocês nas aulas de segunda fase. Até mais.